Amém? É difícil ouvir com a máscara, né? A gente tem que gritar para poder ouvir um ao outro. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar um assunto que eu estava orando a Deus. Uma pergunta que me fora feita por um pastor amigo, recentemente, me incomodou. Quando ele perguntou para mim: Rogério, o que vai ser da igreja depois dessa pandemia? Essa pergunta ficou ecoando no meu coração durante um bom tempo. Conversava aqui com os pastores, a nossa equipe pastoral aqui na IDERP Central, conversava com outros pastores amigos de outras cidades e comecei a reproduzir essa pergunta para outras pessoas e alcancei várias respostas. Mas uma coisa que Deus falou, eu creio que foi Deus, falou ao meu coração, é que, principalmente no nosso caso, que somos uma igreja em células, que é uma igreja de relacionamento, nós precisamos ser um exército que não deixe os seus soldados para trás. Um dos grandes receios que muitos pastores têm, inclusive eu já quero confessar isso aqui diante de vocês, é a frieza espiritual da igreja, e essa frieza por não congregar, fazer com que algumas pessoas se afastem da fé. Eu não estou falando de perder a salvação, mas se distanciar da presença do Senhor. Porque uma das analogias que o apóstolo Paulo usa, de forma muito bem aplicada, é a de que a igreja é uma família. E como um grande corpo de muitos membros, se um membro do corpo, existe uma imagem que todos nós relutamos por não lembrar, não visualizar e até mesmo não comentar, é a de um corpo mutilado. Porque é uma imagem muito ruim. Agora, quando nós pensamos num membro fora do corpo, isso significa que um membro, sem estar ligado ao corpo, recebendo seus nutrientes, recebendo tudo aquilo que o corpo tem para que ele possa estar vivo, ele vai morrer. Eu me lembro de uma das mensagens que eu preguei logo no início desse período, foi: não perca Jesus no caminho. Exatamente para trazer um alerta à igreja, de que é possível, mesmo em meio a essa crise toda, nós nos acostumarmos ficando em casa, não congregando, não cultuando e simplesmente morrermos espiritualmente. Irmos esfriando, distanciando, até não conseguir ver mais ou sentir mais a presença de Deus. Então, sobre o que nós vamos falar durante esses dias? Nós vamos falar sobre mutualidade. Eu já quero pedir para colocar o PowerPoint para a gente aí. Nós vamos falar sobre mutualidade, que são princípios de relacionamentos que promovem a unidade da igreja, que criam um espaço para Deus manifestar a sua glória. A glória de Deus, ela é manifesta num ambiente plural, num ambiente público, onde há pessoas. Por que eu digo um ambiente plural? Porque Deus é um ser plural, Pai, Filho e Espírito Santo. A congregação dos santos, ela é plural. Quando o Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus, Ele não disse que você deve se reunir sozinho, por mais que você vá encontrar, antes que você questione, usando o texto de Mateus 6, dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, que em secreto ele te ouve. É claro que ali estava sendo falado a respeito de uma vida devocional. Nós tivemos um estudo de célula recentemente, uma das primeiras séries que foram transmitidas também pelo nosso canal no YouTube, foi exatamente falando sobre o TSD, o tempo sozinho com Deus. Mas isso é uma outra coisa. Quando nós falamos da celebração dos santos, da comunhão dos santos, a palavra comunhão significa ter algo em comum. É quando nós passamos a entender o que é mutualidade. Eu acho que eu vou precisar que vocês passem aí para mim. Parece que aqui o meu passador não vai funcionar, então pode passar aí. Ok, obrigado. Então, mutualidade é exatamente isso, é a característica ou a qualidade daquilo que é mútuo, daquilo que tem reciprocidade, troca. E existe uma fala da qual nós vamos utilizar durante essas próximas semanas, uma frase, que é exatamente esse princípio do uns aos outros. O que é essa mutualidade? O Charles Swindoll, ele é um escritor, e ele afirma o seguinte: pode passar, eu preciso que vocês vão me acompanhando aí, tá bom?
ele afirma que uma família forte, ela possui 6 características, 6 qualidades principais, porque se existe uma outra analogia da qual a igreja é, além de corpo, é família. A igreja é uma família. E o Charles Swindoll, ele diz o seguinte, que a família, ela é uma família, ela é comprometida com a família, e aqui trazendo para a igreja, ela gasta tempo junta, ela tem boa comunicação familiar, ela expressa a apreciação ao outro, ela tem compromisso espiritual e é capaz de resolver os problemas nas crises. 6 qualidades de uma família, de uma igreja forte. 6 qualidades de quem quer viver exatamente aquilo que o Senhor criou como propósito para ser igreja. Então, essas qualidades, elas podem estar resumidas em pelo menos 2 palavras: comunhão e mutualidade. Repita comigo: comunhão e mutualidade. Comunhão é a unidade dos santos. Mutualidade é o cuidado de uns para com os outros. Você não vai encontrar esse termo na Bíblia, você vai procurar de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar o termo mutualidade, porque é um termo da língua portuguesa, que é usado exatamente para descrever esse princípio chamado uns aos outros. Então, para nós podermos entender isso melhor, pode passar, nós temos um texto que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós dependemos uns dos outros. Existem aproximadamente 25 mandamentos recíprocos só no Novo Testamento. Em toda a Bíblia existem mais de 36 mandamentos que são recíprocos, que são orientados para que nós possamos nos relacionar uns com os outros. Nós poderíamos classificá-los pelo menos em 2, que nós chamaríamos de positivos e negativos. Obrigado, Deus te abençoe. Por exemplo, quando nós falamos aí dos positivos, amai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, sede servos uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. São mandamentos positivos. E o que é um mandamento? Mandamento é uma ordem. Mandamento é uma ordem expressa, dada a alguém para ser cumprida. E são mandamentos do Senhor para a igreja. Para uma igreja que quer ser uma igreja forte. Para uma igreja que, assim como eu disse aqui falando do Charles Swindoll, é uma igreja que vive como família, que é comprometida uns com os outros. Eu me lembro recentemente falando aqui no nosso imersão para líderes, se você é líder, eu falava aos líderes aqui, se você é líder e vê um monte de cadeiras amontoadas aqui, e não sente pesar e tristeza no seu coração, você precisa repensar o seu chamado como liderança. Se você é um líder de célula e as pessoas da sua célula, elas não sentem saudades de estarem reunidas, elas estão acomodadas pelo fato de estar em casa, você precisa repensar o seu sentimento como líder, o seu encargo, o seu chamado. Se como pastor eu simplesmente me acomodo durante este tempo e fico tranquilo por ver um grande percentual da igreja em casa e alguns assistindo pela internet e outros talvez nem isso. Eu preciso repensar o meu chamado, pastor Fred. Eu preciso pensar exatamente se eu sou pastor de ovelhas. Estava hoje orando e pensando sobre isso, porque quando o pastor da 100ª ovelha, o pastor daquelas ovelhas, que tinha um cuidado de controle, porque se números são expostos a ponto de dizer que tinha 100, significa que ele contava. E num determinado dia, pastor Juliano, que ele chega ali e ele conta, imagino eu, 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 20, 45, 90, 99, está faltando uma. Ele percebeu que uma faltava. E olha o coração desse pastor, porque ele não só, ele sente a falta da ovelha, mas como ele vai atrás.
Olha só o coração dessa pessoa, que ele não só percebe que está faltando uma, como ele também vai atrás, e não importa onde ela está, ele chega e encontra cheia de carrapichos, e ele retira esses carrapichos da sua lã, coloca no ombro, coloca nos braços, e traz de volta. E ele traz, e ainda se alegra, porque ele conseguiu trazer de volta aquela que se havia perdido. Então, quando nós olhamos para esses princípios, nós podemos classificá-los. Existem também os negativos, nos recomendando aquilo que nós não devemos fazer, como não julguem uns aos outros, não mintam uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros. E existem outros mais, dos quais nós vamos estudar aqui durante essas semanas. Pelo menos a cada semana nós vamos estudar 3 mandamentos, desses mandamentos recíprocos, dessa mutualidade da qual o Senhor nos orientou para ser igreja. Hoje nós vamos falar apenas de um, porque aproveitei um tempo maior para dar essa introdução, para explicar para vocês exatamente sobre o que é o assunto, mas hoje nós vamos falar sobre amor. Amai-vos uns aos outros. Na última noite que Jesus passou com seus discípulos, antes dele ser preso, antes dele ser julgado, antes dele ser morto, crucificado, ele deu aos seus discípulos um mandamento muito importante. Em João, no capítulo 15, no versículo 12, no Evangelho de João, está projetado aí, e você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode anotar os pontos próximos, eu vou usar apenas 3 pontos. Você pode tirar foto do telão, você que está em casa, você pode tirar foto aí também, pode compartilhar. Mas João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. As palavras de Jesus eram: aquilo que eu fiz com vocês, da mesma forma que eu demonstrei amor por vocês, amem também outras pessoas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, a palavra do Senhor diz: tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós a eles primeiro. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a maioria das pessoas, quando eles falam de alguém que não ama, é porque essa própria pessoa que está falando da falta de amor, ela não demonstra amor. Já viu aquelas pessoas que quando elas vão pregar, elas dizem: é porque tem gente que não ama, é porque tem gente que não faz, é porque... A pessoa que está falando geralmente é a primeira pessoa. Geralmente essa rigidez toda é porque a própria pessoa, ela não pratica aquilo que ela está falando. E eu costumo dizer, e você pode anotar essa que é boa: toda estrutura rígida demais se quebra com facilidade. Eu vou repetir para você escrever: toda estrutura rígida demais se quebra com facilidade. Sabe por que eu digo isso? Porque nós somos falíveis, nós somos falhos. Jesus andou com homens que eram assim, e por isso que ele precisava dizer isso para eles constantemente. Por isso que tem textos na Bíblia que eles são repetidos. Interessante que eu conversava com alguém hoje, que psicologicamente existem textos que são repetidos ipsis literis, exatamente para que você se lembre do que está querendo se frisar ali, daquilo que está sendo falado. Então, quando nós vemos esse mandamento, existem muitos outros textos. Se você discorrer a sua Bíblia, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Existem outros textos para a gente poder entender isso, mas eu escolhi mais 2. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10, e eu fiz questão de colocar em 2 versões, na Revista Atualizada e na NVI, e eu quero ler as 2. Romanos 12, versículos 9 e 10, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a versão atualizada. Agora olha a NVI, a Nova Versão Internacional, como ela diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O Evangelho de Jesus sempre foi assim. O Evangelho do Reino, e é claro, aqui são palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, mas o Evangelho do Reino sempre foi isso. O outro é mais importante do que eu.
Você pode fazer isso e dizer para alguém que está do outro lado aí, dizer, olha, você é mais importante do que eu. O problema é que nós queremos sempre ser mais importantes que o outro, mais importante que o outro. Conversava com alguém ontem, aconselhando essa pessoa, e eu falava para ela que nós vivemos uma geração onde nós queremos sempre nos vingar, nós somos vingativos. Nós temos na nossa essência, na nossa carne, quando alguém nos faz mal, nós queremos que o outro sofra também. É mais ou menos aquela coisa que vocês já conhecem, olho por olho e dente por dente. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que o ser humano ele não quer olho por olho, dente por dente. Geralmente que esse amor de Deus que se mistura exatamente com filia naquilo que nós queremos dizer nessa noite. Então, eu posso resumir isso da seguinte forma. O amor é uma atitude, é uma afeição interna que se manifesta em comportamentos e ações e são caracterizados pela boa vontade de contribuir unicamente para o bem do outro. Você pode dizer assim, pastor, o senhor falou 3 quilos e eu não entendi 100 gramas. Eu quero resumir isso para você de forma bem prática. Talvez a pergunta que está aí no seu coração e que estava no meu foi: como podemos praticar esse amor fraternal? Abra sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 3, nos versículos 16 a 18. Eu quero, nesses próximos minutinhos que me resta aqui, mostrar para você como praticar esse amor fraternal. 1 João 3, 16 a 18. Está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Primeira epístola, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Antes, lembra que João 3,16, todo mundo sabe de cor? O Evangelho? Sabe ou não sabe? Vamos fazer um teste? Por quê? É engraçado que para mim chegou assim, Deus, foi o que chegou para mim aqui na frente, mas eu tenho certeza que vocês falaram aí perfeitamente por trás das máscaras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha a primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Sabe o que é o amor? Cristo, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos outros, por amor aos outros. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Como praticar esse amor? 3 conselhos para nós praticarmos esse princípio da mutualidade. Primeiro, ouvindo. Por que ouvindo? Porque Jesus sempre esteve à disposição e dedicou o seu tempo para ouvir as pessoas. As pessoas, elas se sentem amadas quando elas percebem que você é importante para elas. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, existem muitas pessoas que a única coisa que elas querem é serem ouvidas. Conversava com o meu genro agora de tarde, pastor Vitor, ele disse que tirou a tarde para poder fazer uma visita às pessoas que fazem parte do grupo de risco. Ele é pastor do núcleo da IDERP lá no Monte Castelo, e eu conversava com ele sobre isso. Quantas pessoas, esses dias nós estávamos aqui na reunião de pastores, e oramos, né, pastora Valda, por essas pessoas que não podem vir cultuar, que não podem ir numa célula. Recentemente o pastor Edmundo tirou um dia para poder visitar pessoas assim, na área dele, na rede dele. Pessoas, ele foi exclusivamente na casa de uma pessoa ministrar o estudo de célula para ela, e como essa pessoa ficou feliz. E a minha pergunta é, você tem se importado com essas pessoas, que elas não podem vir para a igreja? Pastor Jesse disse de uma pessoa da área dele, que ela falou, eu quero ver quem é que vai me impedir para a casa do meu Deus. Ele foi conversar com a irmã e disse, por que a senhora não fica em casa? Uma senhora de idade, faz parte do grupo de risco. É claro, nós estamos aconselhando essas pessoas que fiquem em casa, até porque é necessário que elas fiquem. Mas a minha pergunta para você é, você tem se importado com essas pessoas? Porque muitas vezes nós queremos nos importar mais conosco mesmo do que com o outro. Jesus, ele ouvia as pessoas exatamente porque ele as amava. O ato de ouvir, de estar atento à necessidade do outro. Existem pessoas que a única coisa que elas querem é que alguém pare para ouvi-las. Talvez tem gente aqui hoje que está precisando disso, apenas ser ouvido.
um monte de problemas que foram se aglomerando, que foram chegando. E agora o que fazer? Então, como igreja, se nós queremos praticar o amor, a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é ouvir. Estar atento à necessidade do outro. Estar atento ao problema do outro. Ah, pastor, mas o meu problema, quem é que vai me ouvir? A palavra de Deus diz: aquilo que você quer que façam com você, faça você primeiro. O problema é que nós queremos olhar apenas para nós, o eu, o tempo inteiro. Eu tenho certeza, e eu quero dizer aqui com muita precisão, que eu vou te dizer, que quando você se dedica para fazer algo em prol de alguém, Deus sempre vai levantar alguém para fazer algo da mesma forma em prol da sua própria pessoa. Deus vai te abençoar de alguma forma. Quando você prefere em honra ao outro, quando você honra alguém, recentemente pregava aqui, falando sobre os benefícios da honra. Nós vivemos num tempo de recompensas, onde nós queremos apenas fazer algo sabendo o que eu vou ganhar com isso. Se eu vou abençoar alguém, o que eu vou ganhar com isso? Se eu vou ouvir alguém, o que eu vou ganhar com isso? Faça sem querer nada em troca. Faça como Jesus disse no Sermão do Monte, sem que a sua mão esquerda, a sua mão direita precise ver o que a esquerda faz, ou vice-versa. Faça sem precisar que se toque trombeta daquilo que você fez. Então, a melhor forma de amar uns aos outros é dar atenção. Dê atenção. Tem muita gente precisando de atenção nesse momento. Tem muita gente precisando de ser ouvido. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas. Existem outros princípios de mutualidade que vão nos ajudar muito a entender isso aqui. Quando fala-se sobre aconselhar uns aos outros, por exemplo, e nós vamos falar sobre esse princípio. Mas uma segunda coisa é ser generoso. O versículo 17 do texto que nós lemos diz assim, diz os versículos posteriores. 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 11. Abra a sua Bíblia. Eu acho que eu não coloquei esse texto aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, pode escrever para ler mais tarde. Está dizendo o seguinte: vocês serão enriquecidos em todas as formas. 2 de Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, seja na pandemia, seja fora da pandemia, seja no período da crise, seja fora do período da crise. E por nosso intermédio, olha, quem está falando aqui é o Senhor. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, de aperto, mas sempre é possível abençoar outra pessoa. Sobre isso nós vamos falar mais nas próximas semanas. Mas você pode, sim, abençoar alguém. Talvez você não pode abençoar com uma cesta, mas você pode abençoar com 1 quilo. Talvez você não pode abençoar com muito, mas você pode abençoar com pouco. Você pode abençoar a vida de alguém. Você pode praticar o amor ajudando alguém através do pouco, através do muito. Por que uma viúva pobre, ela foi destacada diante dos ricos? Porque a atitude dela chamou a atenção do próprio Senhor Jesus. Foi a atitude daquela mulher. Enquanto os ricos davam do que sobrava, era como se eles estivessem dando esmolas. Aquela mulher estava se sacrificando naquele momento. 2 moedinhas, poucos centavos, mas era tudo que ela tinha. Ela sabia a importância daquilo. Você sabe a importância do que é amar o outro? Talvez tenha alguém sentado do seu lado que esteja precisando muito mais do que você. E você pode partilhar do pouco que você tem. De vez em quando a gente tem aqui um momento do café aqui com os pastores. O pastor Jesse, ele faz uma brincadeira que eu sempre fico observando. Tem gente que chega aqui e corta o bolo, né, pastor Jesse? Em várias fatias. Fatias menores, mais finas. Aí ele brinca. Isso é quem tem muitos irmãos em casa. Isso é coisa de mãe que tem muitos filhos, que ela tem que fazer fatias maiores. Aí de vez em quando chega alguém aqui e tira aquelas fatias menores, perdão. Aí tira aquelas fatias maiores, ele fala, isso é casa que tem pouca gente, então pode comer mais. Na vida da gente, nós precisamos aprender a fatiar o bolo para compartilhar com outras pessoas. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É quando você está lá comendo, ainda que seja, desculpe o que eu vou dizer, arroz, feijão e ovo, que talvez tem gente que nem isso tem em casa hoje. Mas é você pensar, antes de desperdiçar,
ou até mesmo de não ser grato, de não levantar para o Senhor e dizer obrigado, Deus, que pelo menos isso eu tenho em casa hoje. Lembrar que tem alguém que nem isso tem. É quando numa noite de chuva fria, você está em casa, dormindo debaixo do seu edredom, e você não se lembrar que talvez tenha alguém que está embaixo de uma marquise, tentando se embrulhar e cobrir o frio com um papelão. E para a gente poder encerrar, nós precisamos praticar o amor. O versículo 18 diz assim: filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca, mas em ação, em verdade. Existem alguns assuntos que relativamente eles são fáceis de serem falados, porque você só fala. É fácil você falar sobre alguns assuntos, como por exemplo, falar sobre fé. É fácil, mas na hora de praticar a fé, é fácil você falar de amor, mas na hora de praticar o amor, e é aqui que nós precisamos entender, para a gente poder concluir. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é aqui que se misturam o amor ágape e o amor filia, filéu, é aqui que eles se misturam. 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, eu quero ler todo o capítulo. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias elas desaparecerão. As línguas elas cessarão, o conhecimento ele passará, pois em verdade, em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que era imperfeito, ele vai desaparecer. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então chegará o dia que nós o veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, então conheceremos plenamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos. Porém, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Se a igreja demonstra esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ela atravessa qualquer crise e chega do outro lado mais fortalecida. Ela não é destruída por nenhuma crise, por nenhuma pandemia, por nenhum vírus, porque ela vive o amor do qual o Senhor os outorgou na cruz do Calvário, quando Ele disse: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago, exatamente para que você e eu hoje estivéssemos aqui manifestando este amor. Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e por nos amar, Ele disse: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Fique em pé no seu lugar. Nosso Deus, nosso Pai querido e eterno, nós queremos louvar o Teu nome, queremos agradecer ao Senhor por este tempo aqui. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa porção do Teu Evangelho. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nos ajude a amar o nosso irmão, nosso semelhante, nosso próximo. Nos ajude a amar, ó Deus, aqueles os quais estão precisando. Nos ajude a demonstrar esse amor na prática. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.